Olá pessoal, tudo bem? Professor Mac, novamente, continuando aqui com as nossas videoaulas. Hoje eu vou dar continuidade lá naquele assunto de tributação, tributos, né? Falar de impostos federais. Hoje essa aula o foco é impostos federais. A gente vai ver que tem uma gama maior de impostos federais do que impostos estaduais e municipais. Tem uma variedade muito grande de impostos federais. Uma coisa que eu esqueci até de falar, de uma observação na videoaula anterior, que a gente falou do conceito de impostos, taxas, contribuições especiais, melhorias, é que assim, também uma diferença de imposto para taxa, que a gente pode perguntar muito. Então eu falei que a taxa você vai pagar por um serviço que vai ser feito. Mas a taxa, normalmente você paga ela por aquele serviço que você está pagando. Então, quando a gente pensa assim, paga um imposto de PVA, um exemplo. Um PVA é um imposto. E as estradas estão ruins ou as ruas estão ruins. Não é assim que funciona, tá? Então, todo imposto que é pago, vamos dizer assim, todo imposto que é pago no país, vamos dizer que ele é despejado, cada um leva uma canequinha e despeja no balde. Então, nós temos várias canequinhas e um grande balde. Então, o imposto, você vai lá, cobra aquela canequinha, vai e despeja no balde maior e vai acumulando aquela água. Quem administra aquele balde maior, aquela água maior, é que vai direcionar para onde o imposto vai ser, ou o valor cobrado, é que vai ser melhor usado. Que no caso é o governo executivo, que pode ser o presidente, ou o governador, ou o prefeito da cidade. Né? Só para a gente ver os poderes executivos que a gente tem. Então eles é que vão definir para onde melhor vai ser aplicado aquele imposto. Então, eu paguei o IPVA, então eu pensei que o dinheiro ia só para melhoria da rodovia, ou de estradas, ou de ruas. Não, não é. Tá? É uma ideia equivocada que a gente tem de imposto. Tá bom? A taxa, sim, eu paguei uma taxa por aquele serviço. Então, aquele serviço que vai ser feito, aquele dinheiro, na verdade, em tese em tese não, ele é para aquele serviço. Uma taxa de iluminação pública lá que é pago. É voltado realmente para a iluminação pública. Você paga aquela taxa, aquele dinheiro vai para a iluminação pública. Tá bom? Só para a gente entender essa diferença. Imposto, ele acaba indo tudo para uma, né, no caso que eu dei esse exemplo, vai tudo para um balde só, ou um lugar só, e é aquele lugar que recebe todos esses valores é que vai decidir a melhor maneira de gastar esses valores. Tá bom? Então, só para a gente continuar aqui a nossa videoaula, vou botar a apresentação na tela. Então, impostos federais. Até coloquei aqui. Pátria amada Brasil. Que bom, né? Então, que legal. Então, aqui vai lá para Brasília, né? Aqui Brasília, na verdade, é a cidade simbólica, porque é a nossa capital, né, do Brasil, onde está instituído o governo lá brasileiro, o presidente, né, os ministros, enfim, o Congresso Nacional. Então, a gente sempre vai ter essa ideia de governo federal que é localizado em Brasília. Impostos federais vão para lá, para o governo, né, para a União, para o governo federal. Eu linkei alguns e mais importantes impostos aqui para a gente ver. Até existem mais, mas tentei colocar os mais importantes para a gente poder entender um pouquinho, tá? Então, começando aqui, tem imposto de exportação também, tá? Mas eu coloquei imposto de importação. Esse imposto incide sobre todos os produtos comprados no território estrangeiro. Sendo assim, toda vez que você faz uma compra, né? Quando as compras são feitas no exterior, a entrega dos produtos do Brasil é só autorizada mediante o pagamento do imposto sobre importação, ou II ou DI, né? Declaração de importação. É um exemplo que a gente dá muito básico. A gente vai ali para o Paraguai, lá até ter uma isenção lá de, se não me engano, $300, que você vai lá e compra, que pode comprar,
e vir tranquilo, né? Sem problema nenhum, que não precisa declarar, no caso, né? Mas passando desse valor, você tem que fazer a declaração e tem que pagar o imposto sobre Q7. Toda transação, isso a gente está dando um exemplo aqui mais para pessoa física, mas para uma empresa, até eu coloquei aqui esse mapinha aqui, né, que é mais globalizado, né? Então você está comprando navio, avião, enfim, ferrovia, está comprando, uma empresa está comprando e vendendo, enfim. Hoje se compra e vende no mundo inteiro. Compra na China, compra na Europa, compra nos Estados Unidos. Se você vai comprar um produto, né, que venha revender aqui no Brasil, nós, infelizmente, vendemos matéria-prima lá para outros países e são beneficiados e retornam para nós para cá. Então, a gente, quando compra um produto beneficiado, né, a gente vai ter que pagar o quê? Vai ter que pagar o imposto sobre importação. Esse imposto sobre importação vai para o governo federal. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Coloquei até a foto aqui, ó, uma indústriazinha aqui, ó, IPI. Imposto sobre Produtos Industrializados. Esse aqui também é, talvez, um dos maiores recursos do governo, tá bom? Nos estados nós temos o ICMS e para o governo federal, esse imposto vai para o governo federal, tá? Não fica no estado. Todos esses que eu estou falando aqui agora, que eu vou falar para vocês, vai para o governo federal. Então, por exemplo, uma empresa, uma indústria, ela compra, sei lá, soja. Compra soja, mas ela vai fazer o processamento e o produto dela, ela vende o óleo de soja. Então, essa soja sofre uma industrialização até o processo de virar o óleo dela lá. Como ela faz esse processo de industrialização? Ela é uma indústria, né? Toda indústria na verdade, vai acabar pagando IPI. Então, quando ela for vender esse produto dela, ela vai ter que destacar um valor de IPI. O percentual lá, né? E não é um percentual baixo, tá? Varia de produto, varia, né? Não tem um percentual, cada produto existe uma tabela de produto, tá? Então não vou ficar falando aqui, não vou entrar no detalhe dos produtos aqui, que aí tem uma variação enorme. Mas vamos pensar assim, um produto que sofra lá 15%. 15% é bastante, né? Então, de R$100 que é o teu produto, R$15 vai para o governo. Se você tem ideia, na indústria de bebida, praticamente 80%, se não me engano, 80% vai para o governo. Mas aí também tem o processo todo de bebida, que é uma situação mais específica, né? De bebida alcoólica, estou falando, né? Que daí eles acabam ganhando um percentual bem a mais. Mas estou falando aqui num processo normal, né? Você vai industrializar o produto, vai revender ele e vai ter que destacar ali o 15% que você vai ter que fazer o pagamento, né? Você vai destacar na tua nota. Esse produto provavelmente vai acrescer o valor da mercadoria. Você vai cobrar esse valor do teu cliente, enfim, né? Então ele vai pagar o valor do produto mais o valor do IPI. E como você recebe pelo valor do IPI, você vai ter que fazer o recolhimento do IPI, né? Só para você. Então, eu uma empresa que vendo óleo de soja, vendi lá um lote de tantos óleos de soja para uma empresa. Quando eu vendi, eu destaquei lá o valor do produto mais o IPI. A pessoa que estava comprando de mim me pagou o valor do produto mais o valor do IPI. Como eu recebi o valor do IPI, eu tenho que pegar esse valor e recolher para o governo. Paga para o governo. É assim que funciona. Tá bom? É um tributo de competência. Então, só voltando aqui, é um tributo de competência da União, no caso do governo federal. Basicamente, os contribuintes do IPI são importadores, comerciantes, arrematadores. Ele é destinado exclusivamente para o dono de indústria. Tá? Então, assim, todas as pessoas que compram da indústria acabam pagando o IPI. Ou se você faz uma importação, você também paga IPI. Na importação também é um caso específico,
que você acaba também pagando o IPI, recolhendo o IPI para o governo. Esse tipo de tributação recai tanto no valor do produto importado quanto no produto industrializado nacional. Além disso, no caso de produtos levados a leilão, essa é uma situação até esquisita aqui, ó, tá? Produtos levados a leilão por abandono e pressão, o imposto também é cobrado. Isso aqui eu sou radicalmente contra. Por que eu falo isso? Porque o produto que foi levado a leilão, provavelmente ele já deve ter pago o IPI em outro momento. Então ele está cobrando em duplicidade, que então, no meu modo de ver, não é uma cobrança justa, que ainda mais uma situação de leilão. O governo ainda está, talvez foi a forma que ele achou de ganhar em cima de um leilão. Isso, claro, está feito, isso está em lei, né? Não é uma coisa que é falado, mas é uma coisa que eu não concordo aqui, né? Em cima da industrialização do produto até entendo, porque o próprio imposto já fala que é imposto sobre produtos industrializados. Mas um produto que foi a leilão, que foi por abandono ou apreensão, esse produto já ocorreu, já foi vendido, provavelmente já deve ter sido recolhido imposto em outro momento. Então esse é o IPI, todo dono de indústria vai recolher. Quem que paga? Quem paga para o governo, quem recolhe para o governo é o dono é a indústria, mas a indústria já recebeu de quem ele vendeu. Então, normalmente é uma cadeia que vai passando para frente os impostos que tem para pagar. Então, a indústria vende para quem? Vende para o varejo. Muito varejo. Então, comprei lá, fomos na indústria. Vocês até devem lembrar uma época, um período que tinha lá IPI. Aproveitem lá o período lá que tinha no governo Lula, se não me engano. IPI com carro com IPI, né, reduzido ou sem IPI, ou geladeiras lá sem IPI. Abaixava o valor do produto. Baixava considerável o valor do produto. Esse dinheiro, quer dizer, o governo tirou a parte dele para incentivar aquelas vendas daquele segmento, ele abdicou do valor da parte dele. A indústria, enfim, ela não teve perda. Ela continuou tendo a margem dela. O valor, o custo do produto continuou sendo o mesmo para ela. Ela só deixou de cobrar de quem ela ia vender o IPI, que ela tinha que repassar para o governo. Então, o governo abdicou da parte dele. Por isso que abaixou o custo do produto para o consumidor final. Continuando. Eu não vou falar muito, vou só dar uma ideia aqui. Eu coloquei até um slide, um desenho aqui para vocês entenderem, né? Que esse aqui, imposto sobre operações financeiras. Então, toda operação financeira que é feita no país, por empresas, enfim, né? É feita a cobrança desse IOF. Né? Ele é pago por pessoas físicas e jurídicas em qualquer operação financeira, como operações de crédito, de câmbio. Então, vou comprar moeda estrangeira, vai ter um valorzinho de IOF, seguros de operações, títulos, valores imobiliários. Então, vai ser cobrado um valor por todas as operações financeiras ocorridas no país. Então, esse valor também é revertido ao governo federal. Aqui tem uma ideia de todas as negociações que são feitas, né? E são revertidas para empréstimo, financiamento, tudo. É cobrado um valor que é revertido do governo. O governo, para ele, é interessante isso, que além de arrecadar, ele consegue fazer o quê? Monitorar a movimentação financeira e criar índices com isso aí. O que ele faz? Ele cria um termômetro de como a economia está arrecadando mais. Então, para ele, também é uma forma dele fazer o quê? Criar índice e identificar na economia como que ela está agindo, como que ela está atuando. Eu coloquei uma observação só aqui no final, mas nem sempre o IOF significa crescimento da economia. Porque a gente pensa assim, economia, quando está comprando, vendendo, fazendo financiamento, enfim, parece que está tudo. Quanto mais movimentação financeira tiver, é porque o mercado está aquecido. Porém, eu coloquei essa observação, como também
o imposto é cobrado em movimentações de empréstimos, isso também não quer dizer que o mercado está aquecido, porque como tem muitas vezes pode ter muito empréstimo, então nem sempre é um sinal bom, né? Então é isso aqui que eu coloquei como observação. Mas é cobrado em todas as operações financeiras, vai para o governo federal, e eles conseguem ter uma ideia de como que está andando, ou como fazer esse termômetro, né? Como que estão as operações financeiras no país, através da cobrança desse imposto também. Continuando, aqui um imposto muito importante, vamos dizer assim, que acho que ali nós temos alguns impostos que são mais lucrativos para o governo, vamos pensar assim, né? O IPI, como eu falei, ele é muito importante, mas ele é diário, né? Ele entra diretamente, né? Todo dia, ou na compra de produtos, enfim, aquilo vai entrando para o governo. Nós temos outros impostos que são bastante também identificados para o governo. Tem até a figura do leão, que é um imposto bastante conhecido, né, dos brasileiros, já é um imposto bastante antigo, que é o imposto de renda. O IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica. A tributação incide sobre a renda bruta das empresas, então isso aqui é para empresas. Toda empresa paga um imposto de renda em cima da sua renda bruta, né? Para empresas de todos os portes, todos os segmentos do mercado nacional. As alíquotas são as seguintes: 6% sobre o lucro acumulado inflacionado ou 15% quando o lucro real. Isso aqui, a empresa que vai identificar ano a ano se ela vai optar por lucro real ou lucro resumido. Até janeiro do mês, o contador da empresa identifica se ela vai optar por uma dessas duas modalidades aqui. Se ela optar por um tipo de modalidade, ela vai ser cobrado ou taxado um percentual. Se for outro percentual. Que é mais para vocês terem uma ideia que existem duas modalidades ali que ela vai definir qual que vai ser feito por ela, qual que ela vai identificar. Ah, professor, mas então é melhor pelo que paga mesmo, mas nem sempre, porque às vezes a tributação de um tipo de que ela opta nele, né? Por exemplo, lá, o lucro real, o lucro resumido, no caso, né? Às vezes, se ela optar pelo lucro resumido, ela vai pagar um valor aparentemente menor, mas ela vai ter outros valores que ela vai deixar de se acreditar, então acaba não valendo muito a pena para ela. Então, às vezes, ela prefere fazer pelo lucro real, porque ela consegue se creditar de outros impostos. Então, o crédito de outros impostos acaba valendo a pena para ela. Só para a gente entender. Essa situação é muito complexa. Mas o que importa, para a gente também entender, para nós, réis mortais, vamos pensar assim, imposto de renda pessoa física. Esse tipo de tributação incide sobre a renda do trabalhador brasileiro, né? Esse tipo de imposto não é cobrado para uma grande parcela da população. Então, o que acontece? O imposto de renda ele é cobrado para muitas pessoas, muitos brasileiros, mas como nós temos um poder aquisitivo ainda baixo, nossos salários são muito baixos, existe uma tabela progressiva de contribuição de imposto de renda. E muitas pessoas do Brasil não atingem ali um valor mínimo de ganho mensal. Então ela acaba se tornando isenta do imposto de renda. Daí, por um lado, se pensa por um lado, não pago imposto de renda, mas, sinceramente, era preferível que a pessoa estivesse ganhando 3, 4 vezes mais, contribuindo com imposto de renda, mas tendo um salário mais digno do que é o que nós temos hoje. Então, o que acontece aqui? Não é cobrado por uma grande parte da população brasileira, uma vez que é necessário ter obtido ganhos acima de um valor específico para contribuir com o imposto de renda. Atualmente, não precisam contribuir indivíduos com renda até R$ 1.903,98 por mês, ou pessoas que tenham doenças graves, câncer, doenças terminais, AIDS. Tem uma relação de doenças graves quando a pessoa faz sua declaração. Se ela for portadora de uma doença dessa, ela também pode
ter isenção, pode não, ela vai ter isenção de imposto de renda. Existe uma tabela do imposto de renda que está em vigor, inclusive essa tabela já faz tempo que está em vigor, não teve, fala-se muito até eu comentei acho que no outro aula para vocês, de reforma tributária, mas isso não sai do papel, e dentro dessas reformas fala-se muito do imposto de renda, mas até o momento não foi feito, essa tabela já está há um bom tempo em vigor ainda. Então, aqueles que ganham até R$ 1.903 são isentos. Acima disso, né, é feito pagamento. Então, até R$ 1.903,98 são isentos. Aqueles que ganham de R$ 1.903,98 até R$ 2.836,66, vamos entender só assim, ó. Então, vamos entender aqui, ó. Não é que as pessoas que ganham entre esses valores, a taxação é 7,5%, como ele fala aqui. É o valor compreendido entre 1.903 e 2.836 é feito pagamento. Vamos pensar comigo assim. Uma pessoa que ganha R$ 2.500, ela vai ser cobrado 7,5% em cima dos R$ 2.500? Não. Esse 7,5% vai ser cobrado no que ultrapassa os R$ 1.903,98. O que ultrapassa ali, vamos pensar comigo, que seja ali R$ 600, em cima dos R$ 600 que ultrapasse, é que vai ser cobrado 7,5%. E isso também vale para as outras faixas que nós vamos ver ali. Então, até R$ 1.908 não paga nada de imposto. O que excede daí é taxado aquele percentual. Então, até 2.866,66, 7,5%. De 2.866,66 até 3.751,05, 15%. Aqui começa a ficar pesado, né? Começa a ficar já mais complicado, é um valor maior. Aqueles que ganham 3.751,06 até 4.664,68, alíquotas de 22,5%, já puxou bastante, né? E pessoas que ganham acima de 4.664,68, ou seja, daqui, ganhou acima disso, 27,5%. Tá bom? O que entrar, que ganhar, professor, ganho R$ 4.000, né? Então você vai ter que ver a faixa que você está. Então seria aqui, ó, essa faixa aqui, ó, de 3.751 a 4.664,68. Você vai estar dentro dessa faixa. Ganho R$ 3.000, então você vai ver que vai achar dentro da faixa que você está. E aqui que você vai identificar o percentual que vai ser cobrado de você na tabela do imposto de renda, né? Então existem vários rendimentos não tributáveis, ou seja, isentos. Esse é o caso do caderneta de poupança, auxílio de transporte, alimentação, bolsa de estudos, doações, entre outros. Então, quando a pessoa vai fazer lá a declaração de imposto de renda dela, então pode ser que ela tenha sido feita a cobrança de imposto, por isso que existe a restituição de imposto de renda, tá? Ou cobrança de multa, se dentro daquela declaração que você fizer, identificar que você pagou menos imposto de renda durante o ano. Mas vamos pensar assim, eu fiz lá, eu tenho todo mês descontado um percentual lá do meu salário de imposto de renda. Daí chega no período de declaração de imposto de renda que tem todo ano, eu faço uma declaração de imposto de renda, mas eu coloco lá valor de caderneta de poupança, enfim, bolsa de estudo com filho ou despesas médicas que vão abater esse valor. Quando faço a apuração final, bem no fim, eu analisei que o próprio sistema identifica que eu paguei mais imposto de renda do que eu deveria. E daí ele faz o quê? Ele coloca lá um valor a ser restituído. Por isso que existe aqueles lotes de restituição de imposto de renda. E aí tem lá, conforme o cronograma, é feita a restituição para as pessoas conforme o calendário que é estipulado.
mas é um imposto muito importante, é um imposto que arrecada muito para o governo federal e que muita gente contribui, né? Aqui até demorei para explicar, para vocês verem que existe uma tabela, como é que é feito a identificação desses pagamentos, que são variáveis para cada salário e rendimento de cada contribuinte. Continuando, mais impostos federais. Você viu que não para, né? Já está cansando até aqui, de tanto falar de imposto federal aqui. Então, IPI direto. Imposto de renda, sempre, né? Que a gente viu ali. IOF, transações financeiras. Todo dia tem. Aqui a gente vai ver alguns que não são tão habituais para nós, pessoas físicas, ou no caso, né? É imposto que a gente vai ver aqui primeiro, o ITR, Imposto de Propriedade Territorial Rural. Esse já é um imposto anual, não é direto, né? É um imposto federal cobrado a todos os anos, exclusivamente para proprietários rurais. Basicamente, ele deve ser pago a donos de imóveis rurais, usufrutuários, portadores de títulos, sendo essas pessoas físicas ou jurídicas. Quando não há pagamento dessa proteção, a cobrança de 1% de juros ao mês. Então, quem que vai pagar aqui? Fazendeiros, tá? A gente não pensa só que fazendeiro é pessoa física, não é, tá? Existem empresas que têm cotas em fazendas, tem proprietário rural que são pequenos produtores, mas tem grandes produtores. Então, tem empresas, CNPJs com produtor rural, com fazendas. Essas pessoas pagam o ITR e vai para o governo federal. O COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. Então, é um imposto que é feito pagamento que tem um fim específico aqui. Nesse caso, ele tem uma destinação específica. Como eu falei para vocês, que o imposto ele vai cair no balaio. Alguns impostos têm algumas peculiaridades, tá? Normalmente ele vai para uma cesta só. E lá ele vai identificar como é que vai ser usado melhor aquele dinheiro. O COFINS ele já tem uma especificação diferente, porque ele tem uma ideia de ir para a Seguridade Social. Ele tem uma situação diferenciada aqui. E até a gente viu que ele é uma contribuição especial. Lembra que o COFINS, apesar de ser taxado com imposto, ele é uma contribuição especial, né? É um tributo cobrado das empresas brasileiras, de todos os portos e segmentos, com exceção das micros, pequenas empresas, que estão enquadradas no Simples Nacional, eles não pagam o COFINS. Mas o restante das empresas, limitadas, sociedade anônima, todas as empresas grandes, eles acabam pagando uma contribuiçãozinha lá que vai para esse COFINS, tá bom? Ele entrou até como imposto aqui, mas na verdade ele é uma contribuição especial, que a gente já viu lá atrás. Basicamente, as empresas devem pagar esse imposto para auxiliar o governo federal no financiamento da Seguridade Social, como Previdência Social, Assistência Social, Saúde Pública, por exemplo. Então ele contribui com esses programas do governo de assistência social. CSLL. Isso aqui para empresas, não são para contribuintes, pessoas físicas. Contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. É uma tributação federal com incidência da renda líquida das pessoas jurídicas. A alíquota CSLL varia de 9% a 20%, o que irá depender dos lucros líquidos do período com base no ano antes, né? Mesmo antes da provisão do IR. Então é feita uma declaração de rendimentos, o DRE, verificado nela, né, todo ano lá, se teve lá o lucro líquido. Essa empresa não teve lucro líquido, ela não declara, tá? Ela não teve lucro. Só que para empresas que tiveram lucro. Tem lá se a empresa teve prejuízo, daí como é que ela vai contribuir em cima do prejuízo que ela teve, tá bom? Em cima do lucro, ela vai ter lá vai ter uma tabela lá que varia de 9% a 20% ali, que ela tem que contribuir. Além do imposto de renda que ela paga, vai ter que contribuir também para sobre essa contribuição social sobre o lucro líquido. Vocês viram já como tem bastante imposto. Tudo na esfera federal, hein? Só que tudo na esfera federal. Tudo vai para o governo federal. Continuando, hein? Aqui, ó. INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social.
Então, o INSS, todo mundo já viu falar do INSS. É descontado todo mês, inclusive de quem trabalha com carteira assinada, vem lá o desconto. O FGTS não é descontado do funcionário. Só para a gente tem até o FGTS ali embaixo. O FGTS é pago pela empresa para o funcionário como um fundo de reserva. O INSS não. O INSS é descontado do funcionário. Esse desconto, né, vai lá para o Instituto Nacional de Seguro Social, que ele também entra naquele balaio lá. Ele vai, veja bem, esse é um imposto que vai para um lugar específico. Porém, quando ele chega lá, ele não vai ser exclusivo só para mim. Eu vou contribuir lá, né, para que esse dinheiro que eu paguei agora seja revertido para mim lá na frente. Em tese, sim. Mas o que eu estou contribuindo hoje está pagando a conta dos aposentados, de que tem auxílio invalidez, auxílio doença nesse momento. Tá? Então, é para uma coletividade. Se eu me aposentar lá na frente, quem dera Deus que chegue um dia, né? Alguém vai contribuir para eu estar recebendo também. É um dos impostos mais populares em âmbito nacional. O INSS foi criado no ano de 1978. O INSS, na verdade, não é que ele passou a existir em 1988, tá? Isso na Constituição Federal, que foi de 88, foi criado essa nomenclatura do INSS, mas existia antigamente com outros nomes, INAMPS, INPS, enfim, também já existia um órgão que fazia o pagamento dessas aposentadorias e tudo mais. Mas com o nome do INSS foi criado em 88 e é dotado de inúmeras funções, sendo a mais popular entre elas a responsabilidade pela aposentadoria em geral. Então, pelo INSS que faz a aposentadoria, auxílio-doença, invalidez. O imposto é recolhido tanto das empresas, pessoas jurídicas, como dos trabalhadores de pessoas físicas. Eu pago como pessoa física quando vem lá no meu lerite, mas a empresa também tem que recolher um percentual do INSS. Ela também recolhe, além do que nós contribuímos, ela também recolhe um percentual. Entre os pagamentos realizados pelo INSS, destaca-se a aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente. E os benefícios também previstos em lei. O INSS é um tributo descontado na folha de pagamento e a alíquota varia entre 8% a 11%, dependendo do salário da pessoa, né, do rendimento da pessoa. Quanto maior o salário, maior vai ser o desconto ali, aquela tabela do INSS. Basicamente, quanto maior o salário, também é maior o desconto no olerite. Então, esse é o INSS. Nós todos ouvimos falar dele já. Não tem como escapar. Quem tem lá carteira assinada não tem nem o que pedir se sim ou não, vai vir o desconto. E a própria empresa vai recolher. Ela desconta de você e recolhe direto para o governo. Se eu tiver uma empresa, sou um MEI. Mesmo que o MEI tenha lá um valor, né, que ele paga mensal, lá, mínimo e tal, mas dentro daquele valor mensal já tem um valorzinho do INSS. Eu tenho já um valor que é específico, vai específico para o INSS, né? Mesmo que se eu for um profissional autônomo e queira me aposentar, também tenho que recolher o INSS, senão acabo não tendo o direito à aposentadoria. Então é um imposto que a gente não foge muito, quase todo mundo, quase não. Acho que 98%, 99% das pessoas acabam recolhendo o INSS. Mesmo as pessoas que estão hoje na informalidade, em algum momento da vida já contribuíram com o INSS. FGTS. Então, não podemos confundir o INSS. O INSS é um imposto que a gente paga, que vai contribuir para a Seguridade Social de todos. Foi falado muito da reforma do INSS recente, mas o FGTS não pode confundir, porque o FGTS é um fundo de garantia por tempo de serviço. Foi instituído há muito tempo atrás, que o que acontece é o seguinte: incide sobre a renda do trabalhador, com carteira assinada, né, e o valor deve ser depositado pela própria empresa. Então, a empresa que faz o recolhimento desse INSS,
perdão, do FGTS. Normalmente varia em torno de 8% do salário do empregado. É depositado numa conta na Caixa Econômica. Esse valor fica lá acumulando. Todo mês é feito um depósito. Esse valor fica, então, como todo mês é feito depósito, ele vai acumulando. Então a pessoa não pode fazer o saque, só vai sacar ela em algum momento específico. Então vai sacar quando é demitido, sem justa causa, não quando ele perde a conta, mas quando ele é demitido da empresa sem justa causa. Em situações que o governo libera, né? Se ficar 3 anos, se não me engano, sem carteira assinada, ele consegue retirar. Também ele pode retirar por questão da aposentadoria, podem estar retirando também. E também pode ser usado para compra de imóvel, casa própria, enfim, né? Pode também ser usado o FGTS. O dinheiro que está no FGTS, que a Caixa administra, né? A Caixa Econômica, como ela é um braço do governo, que administra as contas do FGTS, inclusive eles acabam trabalhando com o dinheiro do FGTS, que usam esse dinheiro também para fazer financiamento de casas, né? Como Minha Casa Minha Vida, enfim, ou a parte de habitação, através do dinheiro do FGTS. Não é que eles pegam o dinheiro da gente para usar para os outros, não. É um fundo que tem, a gente não pode pegar, está lá o fundo, e eles acabam, esse dinheiro, para não ficar parado, acabam usando na parte de habitação, né? Por isso que tem também uma burocracia muito grande para pegar financiamento com a Caixa. Não estou dizendo que está certo ou errado, não vou entrar no mérito, mas acredito que essa burocracia também tem muito a ver isso, porque o dinheiro que está sendo emprestado ou sendo concedendo financiamento, que vem através do fundo do FGTS. Então eles têm que ter um cuidado muito grande quando fazem uma liberação de empréstimo ou de financiamento. Então, voltando para cá, né? Então, essa tributação no valor de 8% do salário empregado, o empregador, no caso, é o responsável por realizar o pagamento do indivíduo mensalmente em uma conta da Caixa Econômica Federal. Reflete a junção de todos os depósitos mensais, o valor pertence ao empregado. Então, também tem uma situação que eles fazem que existe uma multa também de fundo de garantia, quando a empresa manda o empregado embora, né? E paga uma multa em cima do saldo que tem no fundo de garantia. Então acaba sendo, por isso que o nome fala, fundo de garantia, né? Para aquele empregado que acaba sendo, de alguma maneira, sendo mandado embora, para ele não bater um período ali, né, que ele não sabe quando vai ter um emprego novamente, para ter como ter um sustento para a família dele. Então ele é um fundo, por isso que foi criado com esse nome de fundo de garantia, para que ele possa se manter ou ter a garantia, né, até arrumar um outro trabalho. Também é um imposto, você vê, o fundo de garantia, por mais que seja um imposto que é revertido para o empregado, mas é obrigatório pagar e quem administra é o governo. Também tem isso, tá, pessoal? Então, vou continuando, você vê que não acaba, né? Já estamos quase 40 minutos de aula que não acaba o imposto federal. Então, nós temos também aqui, ó, o PIS-PASEP. PIS-PASEP. O PIS é para funcionários ou para, né, pessoas que trabalham na área privada. Privada, que eu digo assim, que não tem vínculo com o governo. Trabalha empresas que, por exemplo, são, por exemplo, não trabalha numa prefeitura, não trabalha no governo, não trabalha num órgão judiciário. São empresas que, bancos que eu falo assim, bancos privados, indústrias, comércio, todas as pessoas que são, a maioria, vamos dizer assim, 70%, 80% aí, da população, trabalham na área privada. Essas pessoas, quando precisam de algum tipo de abono ou de algum benefício, elas recebem o PIS e recebem através da Caixa Econômica.
Agora, aquele outro pessoal que trabalha para o governo, funcionário do governo, funcionário da prefeitura, é, professores que estão na rede estadual, funcionário do Estado, pessoas que trabalham no governo, né, federal, enfim, do governo, funcionários públicos. Esses recebem pelo PASEP, ou têm o benefício do PASEP. Então, recebem pelo Banco do Brasil. PIS, Caixa Econômica, PASEP, Banco do Brasil. PIS, rede privada, PASEP, funcionário público. Só para a gente identificar. Eles têm a mesma funcionalidade, são a mesma coisa, o que distingue é o ramo, se é funcionário público ou se não é funcionário público. Se é funcionário público é PASEP e é para um local que recebe, e se é funcionário da rede privada é pela Caixa Econômica, que é feito os recolhimentos e os pagamentos. Então, o PIS aqui, Programa de Integração Social, servidor da área privada. PASEP, Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público. Já dá para ver pelo nome a distinção das duas. Nada mais são do que contribuições sociais. O principal objetivo, né, do PIS e PASEP é o financiamento para pagamento dos abonos e seguro-desemprego. Isso foi criado para fazer esse abono, até só para a gente finalizar aqui, né? Funciona como uma segurança para o FGTS, tanto o número do PIS como o PASEP devem estar atrelados ao número do CNPJ da empresa. Isso é verdade. A gente, quando vai na Caixa Econômica, eles pedem o número do PIS da gente, né? Ele fica também ali como seguro, né? Segurança para o FGTS também. O objetivo do PIS-PASEP foi melhorar a distribuição de renda em âmbito nacional, né? Conforme a Constituição Federal de 88, né? O PIS-PASEP pode ser sacado todos os anos, especialmente nos casos de morte, aposentadoria ou graves doenças. O contribuinte desse tipo de imposto é empregado na empresa, né? Então, só para entender um pouquinho aqui, além do conceito que a gente viu, então o PIS-PASEP, ele funciona como um abono. Então, na verdade, ele vem para melhorar como ele fala aqui, né? Ele veio para melhorar a distribuição de renda. E também ele fica assim como um seguro para o fundo de garantia. Além dessa distribuição de renda também que ele ajuda, ele também tem desse dinheiro que vem deles, serve para fazer o quê? O seguro-desemprego, fazer pagamento de seguro-desemprego. Veio destinado para... Porque o seguro-desemprego não é do fundo de garantia que vem. Existe o fundo de garantia, para o fundo de garantia mesmo. Quando você recebe, você saca ele de uma vez só. O seguro-desemprego não. Você recebe lá algumas parcelas lá, dependendo do período aí que você trabalhou. Você vai receber 3, 4, 5 parcelas, enfim. E também tem um percentual em cima do salário que você tinha na época. Então, esses valores vêm através dessas contribuições. Aqui também está como imposto, mas também eles são contribuições especiais, como a gente viu lá atrás, né? Eles acabam sendo contribuições especiais porque eles vêm para um fim específico. Então, eles vêm ajudar um fim específico na situação, né? Todas as pessoas recebem abono salarial todo ano? Não. Pessoas que recebem, se não me engano, até 2 salários mínimos no ano anterior, têm direito a receber o abono salarial do PIS. Isso vem complementar o quê? A renda daquele trabalhador como se fosse assim, um 14º salário. Por isso que ele fala ali que ele melhora a distribuição de renda. Então, na verdade, ele dá uma ajuda para aquele trabalhador, né? Como um salário a mais, vamos pensar assim comigo. E na questão do seguro-desemprego também, ele também ajuda bastante, porque tem pessoas que saem do emprego, acabam recebendo 2, 3, 4 meses, 5 meses, às vezes, o seguro-desemprego ali. Então ajuda bastante. Então isso faz com que haja uma distribuição melhor de renda.
Então a ideia também do programa não é ruim, é boa, ou às vezes com forma como é feito no Brasil os programas é que são complicados. A questão também aqui é o seguinte, ele acaba sendo um imposto a mais, acaba sendo um valor a mais que as empresas têm que recolher. Aqui nesse caso aqui, o contribuinte desse tipo de imposto é o empregador, é a empresa, não é o contribuinte pessoa física, tá? Então é a empresa que vai fazer o pagamento, o recolhimento desses impostos aqui. Ou seja, então não é eu como pessoa física não recolho o PIS. Eu como pessoa física recolho o INSS, vem um desconto do INSS. O PIS, PASEP não, mas quem vai contribuir é a empresa. Indiretamente diretamente todos esses impostos acabam afetando os contribuintes, porque a carga tributária em cima das empresas são muito grandes. E isso faz com que diminua seus empregos, porque se você tem uma quantidade X de empregado e tem uma carga tributária muito alta, você vai pensar duas vezes em contratar mais. Não, você vai deixar de contratar. Quanto mais empregados você tem, mais impostos você vai ter que recolher. Por isso que às vezes você faz um cálculo lá, se o empregado ganha R$1.000, ao final dos contos ele vai dar um custo para a empresa de R$2.000, o dobro. Por todo esse acréscimo, toda essa carga tributária, impostos que ele tem que recolher a mais. E isso também a gente está falando numa escala, né? Numa escala que não só do empregado, mas uma escala produtiva também. Ele vai precisar vender muito mais para poder arcar com os seus custos. Então, quanto mais também vende, mais imposto vai ter que pagar. Então, uma cadeia que vai acontecendo, né? Então é isso. Ufa! Foi bastante imposto, né? Federal, né? Que a gente viu, que é recolhido para o governo federal, que vai para a União. Claro que muitos são revertidos em benefício de programas assistenciais, em programas, né, que a gente viu ali, que vai ajudar, de certa maneira, a população, mas é uma carga tributária bastante alta e a gente só viu o federal. Próxima aula a gente vai dar uma olhada agora nos tributos estaduais e municipais. Foi bem grande essa aula. Dá para a gente agora dar um descanso tranquilo. Para a próxima aula a gente ver os outros impostos. Um abraço a todos, até a próxima.